Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina, professora do curso de assistente administrativo do Centro da Juventude. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a função assistente administrativo. O que essa função tem a ver com a administração, por que essa função é tão importante para as empresas, enfim, contextualizar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre essa função do assistente administrativo, tá? Eu gosto muito, né, de colocar os slides, que eu acho que fica mais fácil, assim, de visualizar, então eu vou colocar os slides e aí a gente vai conversando então, tá? Lá, vamos começar falando um pouco sobre administração, né? O que é administração? É uma palavra com origem no latim, administratione, que significa dirigir, gerenciar, tá? Então, administração é o ato de gerenciar pessoas, recursos, negócios, com o intuito de alcançar uma finalidade, uma meta, um alvo, tá? Por exemplo, eu sou uma administradora e quero diminuir a conta da luz da empresa, tá? Então, eu tenho que gerenciar as pessoas, os recursos que eu tenho para eu alcançar a minha meta, que é de diminuir a conta da minha luz. Ou, por exemplo, uma outra questão, eu quero vender mais produtos, então eu vou administrar, gerenciar todas as pessoas, né, da minha empresa, da minha instituição, os recursos, os negócios, com o intuito de poder vender mais, tá? Então, a administração é isso, ato de gerenciar, de dirigir as pessoas para uma meta que você quer alcançar, tá? A administração é um ramo das ciências humanas, tá? Que estuda as rotinas, as condutas, as funções, né, dentro das organizações, tá? É praticada por empresas tanto públicas quanto privadas, tá? E o objetivo da pessoa que administra uma empresa é elaborar técnicas para poder melhorar o desempenho da empresa, para conseguir lucro, né? Evitar despesas, reduzir custos. Então, normalmente quem administra uma empresa, o alvo, né, é você atingir lucro e evitar, né, quanto menos despesa a empresa tiver e menos custo, melhor, porque daí mais lucro ela vai conseguir, tá? E o que a administração tem a ver com assistente administrativo? Então, assim, o próprio nome já diz, né? Assistente quer dizer auxiliar, assistir o administrador nas tarefas administrativas, tá? Então, assim, o assistente administrativo vai ajudar, então, aquela pessoa que administra uma empresa nas tarefas diárias, assim, nas rotinas diárias da empresa, tá? O assistente administrativo, ele pode trabalhar em variados segmentos, tá, de uma empresa. Ele pode dar suporte no setor de compras, no departamento pessoal, recursos humanos, no setor financeiro, logística, estoque, marketing, tá? Então, enfim, tem N setores que o assistente administrativo pode trabalhar dentro de uma empresa. Isso vai depender também muito do porte da empresa. Se é uma empresa pequena, médio, grande, né? Então depende muito, mas quando uma empresa é bem grande, muito grande, normalmente ela tem todos esses setores, então tu pode trabalhar em todos os setores. Se ela for menor, enfim, talvez ela não tenha todos esses setores, mas enfim, o assistente administrativo pode trabalhar em todos esses setores de uma empresa, tá? Então, contextualizando um pouquinho mais sobre cada setor das empresas, da empresa, de uma empresa, né? Então, assim, o que um assistente administrativo pode fazer no setor financeiro, tá?
No setor financeiro ele pode trabalhar com alimentando planilhas, fazendo cálculos financeiros, trabalhando com faturamento, enfim, movimento de caixa, nota fiscal, enfim. Tá? Como eu falei, vai depender muito de cada empresa, né? Como que ela se organiza, mas no setor financeiro normalmente a gente vai trabalhar com números, com cálculos, né? Também o assistente administrativo pode trabalhar no setor de departamento pessoal ou RH, tá? Então também depende da empresa. Tem empresas que o departamento pessoal não tem a ver com recursos humanos, tá? Tem algumas empresas que departamento pessoal é só para fazer folha de pagamento dos funcionários, né? E os recursos humanos é para trabalhar com a questão assim para trabalhar com recrutamento, com seleção, com treinamento, tá? Vai depender muito da empresa. Tem empresa que esses dois departamentos são separados e tem empresas que não, que esses dois departamentos são juntos, o departamento de recursos humanos e o RH, o recursos humanos e o departamento pessoal, né? Eles são juntos, tá? Mas, como eu falei, as atividades são essas. O departamento pessoal folha de pagamento, rescisão, enfim, férias, tá? E o RH é mais direcionado assim para a parte de recrutamento, de seleção, né? Quando a empresa precisa admitir um funcionário, então é o recursos humanos que vai verificar os currículos dos candidatos que têm interesse em participar de um processo seletivo, né, da empresa. Então, normalmente é o recursos humanos que faz isso, tá? Também pode trabalhar, o assistente administrativo pode trabalhar também no setor de estoque, tá? Que é a organização de estoque, verificar o que tem no estoque, manter o estoque direitinho, conferir, armazenar as mercadorias, tá? Se por acaso saiu algum produto, ele tem que colocar na planilha direitinho, verificar o que tem no estoque, o que não tem, o quanto tem, então também pode trabalhar nessa área de estoque. No setor comercial, que daí é mais para auxiliar os vendedores nas tarefas relativas a parte administrativa de vendas, né, da função, né, emitindo nota fiscal, enviando catálogos para os consumidores, enfim, tá? Então, tem vários setores aí que o assistente administrativo pode trabalhar dentro de uma empresa, tá? E qual que é a importância do assistente administrativo para uma empresa? Então, o assistente administrativo ele é responsável por inúmeras tarefas. Por quê? Porque ele é responsável pela saída, entrada de correspondência, por enviar documentos, atender telefone, arquivar documentos, fazer cópias, enfim, tem N funções que o assistente administrativo pode fazer, né? Várias tarefas que ele pode fazer, e por isso que ele é importante, porque ele está auxiliando o administrador nessas tarefas corriqueiras do dia a dia de uma empresa, tá? Como se tornar um assistente administrativo? Depende da complexidade das funções, tá? Que foi o que eu falei antes, assim, dependendo da empresa, né? Tem algumas empresas que a tua função é menos complexa, né? Daqui a pouco é atender um telefone, fazer cópias, arquivar documentos. E talvez em algumas outras empresas a complexidade seja maior, porque daí tu pode trabalhar no setor financeiro, no setor de RH, departamento pessoal, enfim, tá? Então depende muito da complexidade da vaga, que aí as tarefas também vão mudar, tá?
outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso, assim, para você se tornar um assistente administrativo, então, dependendo da complexidade da função, ela vai te exigir mais ou menos escolaridade, né? Se for uma função mais básica, como eu disse, de organizar documentos, atender telefone, então normalmente se pede o ensino médio completo. Se for a tarefa, né, as funções forem mais complexas, aí normalmente se pede talvez no ensino superior ou quem já esteja estudando ali no ensino superior, tá? A questão é que assim, a função de assistente administrativo é uma função que ela é muito requisitada em todas as empresas, porque como eu falei, não existe uma empresa que não vai precisar de um assistente administrativo. Então, existe uma infinidade, tem muitas vagas em relação ao assistente administrativo, mas é claro que quanto mais escolaridade você tiver, melhor, porque a concorrência também é grande, né? Tem bastante mercado para isso, mas também a concorrência é muito grande, porque por isso mesmo, assim, dependendo da complexidade, não exige muita escolaridade, né? Enfim, mas então quanto mais curso você tiver, escolaridade, melhor, porque aí você tem mais chances assim nos processos seletivos que vocês forem participar, tá? Deixa eu passar aqui. Quais são os conhecimentos necessários para se tornar um assistente administrativo? Assim, ó, básico do básico, informática. Informática é imprescindível que você tenha esse conhecimento. Por quê? Porque você vai trabalhar com editor de texto, com planilha eletrônica, algumas vezes talvez com editor de apresentação, digitação de texto. Isso nem mesmo a tarefa mais básica, né, como eu falei, vai exigir de você que você tenha um conhecimento em informática. Então, para quem ainda não tem curso de informática, por favor, corram atrás, busquem o curso de informática, né, conhecimento nessa área de informática, em editor de texto, em planilha, porque são coisas que são bem requisitadas, tá? Informática é algo que é imprescindível, tá? Porque não tem como você um assistente administrativo não saber utilizar um editor de texto, formatar um documento, ou até para digitação de texto mesmo, porque se você não conhece direito a posição das letras no computador, fica mais difícil para você digitar, você demora mais, né? Então, assim, informática é básico, assim, precisa realmente ter esse conhecimento em informática, tá? Não precisa ser o Master Blaster da informática, mas precisa se ter um conhecimento, como eu falei, em editor de texto, saber ter uma digitação legal, assim, com uma velocidade que não demore, porque pense que daqui a pouco você precisa digitar um documento de, sei lá, de 10 páginas e você vai ficar o dia inteiro digitando no trabalho, não tem como isso acontecer, né? Então, porque as coisas no trabalho são rápidas, né? E tu não vai ter só uma tarefa para fazer no dia, você vai ter várias tarefas para fazer. Então, você ficar um dia digitando a não ser que seja um documento muito, muito grande, aí tudo bem, mas um texto assim de 10 páginas, tu não tem como ficar o dia inteiro. Então, se você tem uma rapidez assim, né, boa na digitação, então ajuda, né? E aí, como eu falei também, a questão de formatar um texto, enfim, a planilha eletrônica de cálculos a mesma coisa, tá? Que tá errado, eu botei planilha eletrônica, mas é planilha de cálculos, né? Porque assim, tu vai precisar fazer um cálculo, a planilha é que ajuda você a poder fazer esses cálculos mais rápidos, né? Não precisa ficar na calculadora fazendo cálculos, que a planilha, o Excel, te ajuda muito e muito a fazer
cálculos, então é algo também muito importante, tá? Então, assim, tenha em mente que para você, se você quer fazer um curso de assistente administrativo para trabalhar na função de assistente administrativo, tenham em mente que vocês precisam ter um curso de informática. Vocês têm que investir no curso de informática, tá? Outra coisa também que eu acho muito importante, que às vezes muitos não dão importância, mas é o bom uso da língua portuguesa. Mas por que, Sora, que eu preciso saber língua portuguesa? Como eu falei também, assim, o quanto você souber, quanto mais você souber escrever bem, porque você vai precisar disso, da língua portuguesa para escrever. Imagina você escrever um recado e escrever todo errado. Imagina, não tem como, né? Ou escrever uma ata, um relatório com erro de digitação de português. Apesar de que hoje em dia, quando tu vai fazer tu vai digitar algum texto no Word, no editor de texto, normalmente tem a correção ortográfica ali, mas a gente não pode se fiar só na correção ortográfica, a gente também tem que ter um conhecimento bacana assim na língua portuguesa, para não, né, ter erros grotescos, que até eu vou passar isso para vocês num outro vídeo, só falando sobre isso, assim, sobre erros na língua portuguesa, né, no trabalho, né, e como que isso interfere realmente, que isso pode interferir, né. Então, assim, eu vou passar para vocês num outro vídeo, mas só para deixar registrado que vocês tenham em mente também, o bom uso da língua portuguesa é muito importante, tá? Para que no nosso dia a dia, nas tarefas do dia a dia do assistente administrativo, tá? Deixa eu ver mais o que eu quero conversar com vocês. Aqui, como é que é a questão de emprego para um assistente administrativo? Possui uma vasta área de atuação? Sim, porque pelo fato do assistente administrativo, né, ter uma característica polivalente, porque como eu falei, ele pode trabalhar em vários setores de uma empresa, e normalmente todas as empresas vão ter um assistente administrativo. Dificilmente a gente não vai ver uma empresa que tem um assistente administrativo. Pode ser a menor empresa, tá? Mas provavelmente vai ter o assistente administrativo e o administrador, mas vai ter um assistente administrativo ali. Então, por ele ter uma vasta área de atuação também, né, e por ser muito requisitado nas empresas, então, assim, tem uma área de atuação bem vasta, então, pode trabalhar em diversos segmentos, né, porque, enfim, todas as empresas precisam de um assistente administrativo. E esse assistente administrativo pode trabalhar em hotel, em academia, escola, mercado, escritório de advocacia, imobiliária, restaurante, enfim. Tem uma vasta área ocupacional aí para o assistente administrativo, tá? Então, se vocês têm interesse, gostam nessa área, então busquem cursos, enfim, porque é uma área que tem bastante área de atuação, tá? Então, gente, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? De saber um pouquinho mais sobre a função do assistente administrativo. Para quem já é do curso, então, né, a gente já conversou sobre isso, mas para quem não é, né, e daqui a pouco se interesse, né, em fazer o curso de assistente administrativo, né, então fica aí um pouquinho mais desse conhecimento sobre a função, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo e tchau, tchau.